Então vamos lá, fazer a nossa oração inicial, tentar baixar aí a nossa frequência, né, a nossa respiração, na verdade, para que nós possamos nos conectar aí em pensamento, vai ter muito, inclusive, a ver com a aula de hoje. Senhor Jesus, Mestre amado, mais uma vez obrigada. Obrigada por estarmos aqui. Obrigada por todos esses alunos interessados. Que o Senhor sempre os abençoe, os proteja, os guarde. Faça com que não desistam, mesmo sabendo de todos os desafios que o dia a dia impõe. Que possam cada vez mais enriquecer o seu conhecimento a respeito da doutrina, a respeito de si mesmo, a respeito das suas ações, da sua vida, do seu propósito. Que cada um veja esse curso como algo bom, gostoso, enriquecedor. E que sabemos, Senhor, que nós viemos única e exclusivamente para evoluir. E que possamos aproveitar no nosso dia a dia todas essas oportunidades de evolução que a vida nos traz. Mestre amado, pedimos à espiritualidade que o Senhor adentre a cada um dos lares que aqui está, a sua grande equipe de trabalhadores, e que possam estar nesses lares trazendo a harmonia necessária, a paz e a tranquilidade. Pedimos ainda àqueles que não podem estar presentes, que recebam as mesmas bênçãos e graças aqui solicitadas. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Pedimos ainda vibrações sempre para o nosso centro espírita, que lá sabemos que o trabalho é constante, é 24 horas, não tem descanso, que a equipe de trabalhadores espirituais é imensa. Que possamos sempre enviar nossas boas vibrações para que o trabalho possa ser realizado da melhor forma possível. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Vamos lá, gente? Então, na última aula, que foi há 15 dias atrás, né, porque nós tivemos um feriado semana passada, e que a gente falou um pouquinho do universo, depois do nosso planeta. Nós fizemos uma pequena comparação entre o que a ciência traz, o que a humanidade acreditou durante épocas, do que era feito o universo, como que ele foi constituído, o nosso planeta Terra. E, como a aula era muito longa, nós decidimos parar num pedacinho, porque primeiro ele ia falar da formação do universo e do planeta, e numa segunda parte a formação dos seres vivos. Então tá, né, o planeta foi constituído, nós fizemos aquela ligação com a releitura da Bíblia, né, sobre o que queria dizer que o planeta foi feito em 7 vidas, então que era realmente como se fosse um poema, uma metáfora, né, uma alegoria, que também é importante, mas que o Espiritismo trouxe uma nova visão sobre isso, porque a humanidade já tinha evoluído bastante a partir daquele primeiro escrito, daquela primeira escritura, né? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre essa formação dos seres vivos, só para fechar, e assim entrar realmente no tema de hoje, tá? Então, formação dos seres vivos. Então, por meio dos germes, os germes, quando eles falam germes, quando o Kardec usa esse termo germes, a gente tem que pensar nos micro-organismos. A gente associa germes sempre a vírus, a coisa ruim, né? Eu tô cheia de germes, isso aqui tá cheio de germe.
Mas, na verdade, a gente tem que pensar que são os micro-organismos, tá bom? É que a gente tira dessa linguagem do Livro dos Espíritos do jeito que está escrito. Então, por meio dos germes que se encontravam latentes no planeta, encontrando um ambiente propício, começaram a germinar, começaram a se multiplicar. E a formação dos seres vivos partiu do caos pela própria força da natureza. No começo, tudo era caos e os elementos estavam fundidos. E vai ser bacana a gente rever essa aula hoje, porque a próxima aula, que seria a aula de hoje, ela vai complementar um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. Então, no começo, tudo era o caos, até que realmente essas moléculas, né, começassem a se organizar, essas células começassem a se organizar e os primeiros micro-organismos começassem a existir. Então, pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então, apareceram seres vivos, apropriados ao estado do globo, que já estava pronto para receber a vida na Terra, né? Inclusive, o homem, ao seu tempo, ocupou o seu lugar ao lado de outros seres vivos. Aparecem os vírus e com eles surge o campo primacial da existência, ou seja, o primário, a primeira coisa, a primeira forma de vida que aparece no nosso planeta. E aí fala que ele era formado por nucleoproteínas e globulinas, oferecendo o clima adequado aos princípios inteligentes ou às nômadas, quer dizer, as bases fundamentais que se destacavam a substância viva. Então, de novo, a gente está tendo aula de física, de química, de biologia, e o espiritismo, ele vem comprovando tudo isso. Porque lembra que o espiritismo, ele se alicerça, né, na religião, ele se alicerça na filosofia e na ciência. Então, o espiritismo nunca é contra a ciência, mas ele vem justamente a complementar o que a ciência já descobriu e muitas coisas que ela ainda nem descobriu, que o espiritismo já trouxe e hoje a ciência está começando a provar, né? Então, sustentado pelos recursos da vida, que na bactéria e na célula se constitui do líquido protoplasmático, então, esse protoplasma, vocês têm que pensar que é como se no lugar dessas células, que é onde se produz a energia para que aquela célula funcione. Então, esse líquido protoplasmático, a gente tem que pensar que ele era como se fosse realmente um fluido, vamos pensar assim, porque a gente já vai engatando para a próxima aula. Então, o princípio inteligente nutre-se agora da clorofila, que revela um átomo de magnésio em cada molécula, precedendo a constituição do sangue que se alimentará no reino animal. Então, se a gente for olhando na evolução da vida, até do que o próprio Darwin trouxe e outros grandes cientistas, ele vai falar, né, que tudo também começou com esses micro-organismos, que depois eles foram se estruturando nos outros reinos, né, então o reino vegetal, o reino animal, e que por último, na escala de existência, veio realmente o hominal, que seríamos nós. Então tudo isso bate, tá, mas é só para a gente relembrar, eu não quero entrar em muitos detalhes, porque não tem tanta necessidade da gente ter todos esses detalhes. Pode passar, Wagner, por favor. Das cristalizações atômicas e dos minerais, do vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais, pelo período Jurássico, então lembrando da época do dinossauro, exteriorizando-se os mamíferos, o princípio inteligente. O princípio inteligente é a vida, atravessou os mais rudes crivos da adaptação e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização, da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria, penetrando assim pelas vias da inteligência mais complexa e laboriosas adquiridas nas faixas da inauguração da razão. O que ele quer dizer aqui? Que assim como a gente vê a evolução do universo e do planeta, a vida, a forma da vida, também passou por grandes transformações até o que ela é hoje. E continua, não é que hoje parou, né? Mas tudo isso, a vegetação mudou. Vamos pensar nessa época aí dos dinossauros, pré-histórico. Os animais, aqueles grandes animais, que eles eram muito mais rudes, entre aspas, e primitivos. Então, tudo isso foi contribuindo e era como se fosse uma preparação, que era a Terra um país primitivo ainda,
e que tudo isso tinha que combinar, não. Tudo aquilo, ele tinha uma coerência entre o planeta, a vibração e os seres que habitavam ali. Agora nós vivemos num planeta que ele é coerente com a nossa vibração e com os seres que vibram e que se encontram aqui. Quando nosso planeta evolui bastante, terão outras formas de manifestação de vida condizentes com aquele planeta, tá bom? Isso acho que é a mensagem importante. Aí voltando para Adão e Eva, né? A gente chegou a falar um pouquinho sobre como que chegaram os homens, né? Então, como que chegaram os homens no nosso planeta? Então, a gente sabe que tem toda uma evolução biológica, né, que a ciência sustenta, mas que, por outro lado, existe um gap, né, que fala assim, a gente vem, né, entre aspas, dos macacos, porque a nossa genética é 99,9% igual à dos primatas. Só que a gente tem uma diferença muito grande deles, né? Então, quando a gente começa a estudar, por exemplo, inteligência, desenvolvimento da inteligência, os animais, eles vão só até um ponto dessa inteligência. Então, se a gente for pensar na chegada dos hominais, dos homídeos, né, eles divergem, e aí é que ficou um buraco que a ciência ainda não explica, como que surgiram, de repente, esses primeiros homens, que seriam, entre aspas, os homens das cavernas, né? Então, já se encontram os fósseis, né, do primeiro, mas eles não sabem exatamente como que surgiu de um para o outro. E o Espiritismo, ele traz algumas explicações sobre isso, tá? Aí falando, né, que o Espiritismo nunca acreditou, nunca validou a questão do Adão e Eva, como a gente já falou, né? Então, a gente não pode ter começado tudo de um homem só, que veio da terra, que veio do barro, e aí encontrou a Eva, né? E a Eva teve 2 filhos homens que se mataram, e aí? Então, acabou a história já, né? Porque na história da Bíblia, Caim e Abel, eles acabam um matando ao outro. E se são 2 homens, como que haveria essa procriação? Então, só pela lógica, a gente já vê que essa história, ela pertence realmente a uma visão mais mitológica e figurada do que significaria, né? Então, a espécie humana, ela não começou por um só homem, surgiu na Terra pelo desencadeamento natural da evolução dos seres, e Kardec estuda a posição do homem na escala animal e declara, por mais que isso possa ferir o seu orgulho, o homem deve tornar-se a ver no seu corpo matéria, e o último elo da animalidade na Terra. Então, é como se ele fosse o último elo de toda essa preparação da vida na Terra, tá? E aí, por quê? Porque nós somos derivados desse princípio inteligente, como fala aqui. E esse princípio inteligente, ele vai evoluindo. Quando a gente viu na primeira aula o que é Deus, não fala que Deus, né? Fala o que é Deus. Deus é o princípio inteligente. É a razão primária de todas as coisas. Então, a gente tem que lembrar que esse princípio inteligente, ele permeia todos nós, em tudo que a gente vê, em todos os sistemas, em tudo que acontece, isso existe, tá? Essa ligação. Deixa eu passar, Wagner. E a respeito das contradições da Bíblia e do Espiritismo, Kardec acertadamente responde que não, porque o Espiritismo apenas explica essa alegoria bíblica, ela dá-lhe a necessária interpretação. Então, a espécie humana está entre os elementos orgânicos do corpo do globo terrestre? Orgânico é que tem vida. A resposta foi sim, e veio a seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo da terra. Quer dizer, do limo da terra, quando a gente pega essa alegoria, falou que foi do limo da terra, nada mais é do que a gente pensando aqueles inícios de protoplasma, de vírus e de bactéria. Era como se fosse uma metáfora, que a gente veio dessa mesma essência e que a gente vai estudar na aula agora em seguida, que são esses fluidos, que deram origem a toda a matéria, e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, tá? Tá tudo bem, gente? Eu tô indo um pouquinho rápido nessa parte, mas era só para a gente poder entrar no que seria a aula de hoje mesmo, né? E conclui o capítulo afirmando, então, Kardec, né? Não rejeitamos, pois, a Gênese bíblica.
mas estudemos-la, como estudamos a história da origem dos povos. Lembra que eu também falei isso, que a gente não deve negar o que está escrito na Bíblia, mas a gente tem que olhar com um olhar do nosso entendimento e já desenvolvimento, vivendo no ano de 2000. Hoje, os próprios teólogos católicos e protestantes endossam as explicações científicas, em consonância com as explicações espíritas. A pesquisa científica comprova o povoamento do globo em diferentes locais, em relação à pigmentação da pele e às diferenças físicas dos habitantes da região, além da evolução e das civilizações. Não está dando para ver, Wagner? Sabe por que acontece isso? Que desformata um pouco. E das civilizações existentes em um mesmo período. Então, como que a gente justifica, né, toda essa diferença? Pode passar, Wagner, por favor. Essa diferença de raças. Hoje, tudo bem, a gente fala até a globalização, né? Mas e no começo? No começo de tudo, quando eram os grupos ainda que andavam separadamente nos continentes. Então, as grandes civilizações antigas que sumiram, os homens, entre aspas, das cavernas, que depois evoluíram para serem coletores, aí começou os primeiros agrupamentos humanos, aí depois eles começaram a dominar um pouco da agricultura, um pouquinho da pecuária, né, de você ter pecuária no sentido de você ter uma criação de animais. Mas, e o porquê? Né? Por que uns são escuros, outros são claros, outros têm os olhos puxados, outros têm outras características? E aí tem uma pergunta nisso, dessa diversidade das raças humanas, não são subespécies, né? Vamos usar a palavra raça, que era o que aparece lá. Então, na pergunta 53, os espíritos respondem a Kardec que o homem apareceu em diversos pontos do planeta, em diferentes épocas, e é essa uma das causas da diversidade das raças. Depois o homem se dispersou pelos diferentes climas e, aliando-se a uma raça uns das outras, formaram-se novos tipos. Então lembra que até o Alex, né, falou dos exilados de Capela, então que espiritualmente vieram espíritos desse outro planeta chamado Capela, que fica em outra constelação, muito distante, em outro sistema, em outra constelação, e eles vieram para cá, para encarnar aqui. Por quê? Porque o planeta deles, inclusive, estava passando por um momento transitório de transformação, e aqueles que não tinham uma compatibilidade vibracional com aquela transformação, tinham que encarnar num planeta mais primitivo, que naquela época era o que a Terra era considerada, tá? Então agora, nosso planeta está no momento transitório de regeneração para a regeneração. Então, os espíritos que não se adequarem mais a essa vibração, a essa evolução, eles também terão que encarnar num planeta um pouquinho mais primitivo, tá? E acrescenta: uma vez que os brancos que se reproduzem nos países dos negros não se tornam negros, e reciprocamente, que ele fala, né, que hoje você nasce na África, por exemplo, só que se seu pai e sua mãe são brancos, não é porque você vai nascer na África que você vai ser negro. Então, o que ele fala também dessa parte da reprodução é que um não se torna outra coisa se não tiver toda essa miscigenação que é o que tem hoje, tá? Aí ele termina com a pluralidade dos mundos, mas o Wagner falou bastante disso, né? Dos diferentes mundos e tudo mais. Então, só vou ler esse pedacinho. Que as obras de Deus estejam criadas para o pensamento e a inteligência, que os mundos sejam a morada dos seres, que os contemplam e descobrem todos, sob o seu véu, o poder e a sabedoria daquele que o forma. Essa questão não é mais duvidosa para nós, mas que as almas que os povoam sejam solidárias. Isso é o que importa conhecer. Então, na Gênesis, ele fecha. Nós temos essa curiosidade, porque viemos como viemos. Mas, na verdade, o nosso grande maior objetivo, que a gente deveria ter das nossas almas, dos nossos espíritos,
é a gente realmente desenvolver o amor, a caridade, né? Nos tornarmos pessoas de bem. Esse deveria ser o nosso maior objetivo. E aí ele reforça que os mundos diferem segundo as condições diversas que lhe foram reservadas e segundo o seu papel respectivo no cenário do universo. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela depuração dos espíritos que os habitam. Então, tudo é junto. O mundo, matéria, ele foi evoluindo para depois, moralmente, esses espíritos que estivessem numa vibração adequada àquele planeta, eles pudessem encarnar ali. E assim a gente vai junto. Então, aqueles que perseveram no mal, em sua revolta contra Deus e suas leis, serão doravante um entrave para o progresso moral, uma causa permanente de perturbação para o repouso e felicidade dos bons. Por isso, eles são enviados para os mundos menos avançados. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face a todas as épocas da humanidade. Aí finaliza o Allan Kardec, tá? Então, só para a gente fechar essa aula, para a gente poder começar a de hoje, é super importante a gente pensar que tudo tem uma razão, né? Que tudo tem um porquê, que nada acontece aleatoriamente. Então, mesmo essa divisão das raças, né, as raças adâmicas, que eles falaram que foram as primeiras a povoarem o planeta, espiritualmente falando, elas tiveram um motivo. Só que, lógico, também a gente continua em adaptação. Então, mesmo os primeiros seres humanos, fisicamente, eles eram muito diferentes do que nós somos hoje. Eles tinham um maxilar muito mais protuberante, com dentes muito maiores, porque eles ainda tinham essa coisa de tudo, né, do morder, do rasgar, do cortar. Eram muito mais próximos, realmente, dos animais selvagens do que da nossa forma do que é hoje, né? Então já dizem, né, que o nosso dedinho está cada vez diminuindo mais, o dedinho do pé também, porque a gente fica usando calçado, e que, quem sabe, daqui séculos e milênios de evolução, a gente não precisa mais ter 5 dedos, talvez tenha 4. Então, tudo isso está mudando, né? Cobertura de pelos no nosso corpo. Antigamente, bem antigamente, as pessoas eram muito mais peludas. E por que hoje será que a gente já não precisa mais de tanto pelo para aquecer o nosso corpo? Porque a gente tem as roupas. Então, tudo isso, o nosso corpo vai se adaptando. E a gente não percebe essas pequenas mudanças, tá? Alguma dúvida que vocês queiram perguntar sobre isso? Que eu fiz um apanhado mais rápido. Tudo certo? A gente pode partir para de agora, então? Tem um pouco de relação com a minha parte, da parte B da aula, que é a progressão dos mundos, né? Sei que você está falando aí. Eu não sei se De hoje? não sei se encaixaria melhor assim, eu dar essa. Quer fazer a sua parte? Então depois a gente começa o princípio vital e fluidos? Isso, acho que eu tava. Porque tá tendo relação com o que você tá falando aí com o que eu vou falar. Então, Acho que ótimo. Então encaixa você já melhor. fala, E aí depois a gente entra com os fluidos. Tá bom. O que acontece? É que nem você falando aí dessa evolução, tem uma visão aqui, né, do próprio Evangelho, do Espiritismo sobre essa evolução do mundo, algumas tragédias que acontecem aqui na nossa visão mundana, que ela nada ela é muito maior, né, aos olhos de Deus, do tamanho desse universo, e aí às vezes a gente pode achar, na nossa visão um pouco limitada, pode achar algo tenebroso, mas é porque a gente realmente estamos numa situação limitada para poder entender todas essas mudanças, todas essas progressões, seja elas físicas, materiais, morais, espirituais, universais. Então, são vários tipos de progressões que a gente não tem capacidade de compreender elas como um todo ainda, né? Mas aos poucos, conforme a gente vai se alimentando desse conhecimento, a gente vai conseguindo parar de dramatizar mais essas transformações. Assim como o primata lá,
fazia um drama por causa de um raio que caía na árvore. Aí depois a gente passou a entender que aquele raio ali, o que que era, por que que ele surgia. Mas naquela época, como o cara ficava desesperado com o raio que caiu. Hoje a gente não fica tão desesperado. Fica um pouco, mas não tanto com o raio. Mas a gente pelo menos entende do que se trata. Naquele tempo eles achavam que era um deus que tinha feito aquele raio ali, ou coisa. Que era a ira de Deus, né? Que era castigo, que está jogando os raios. Então. Então, falando um pouco sobre essa progressão, vamos buscar aqui no Evangelho, lá na parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Santo Agostinho falou, né, no livro lá. Né? A progressão significa o dicionário, eu não sei falar, Hawais, a ação de progredir, desenvolvimento gradual de um processo, progressividade, sucessão, continuação. A casa de meu pai é o universo infinito. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos imortais moradias próprias ao grau evolutivo de cada um. Então a gente sabe que a gente não sabe nada dessa infinidade desse universo e a gente não consegue ter uma noção de todas essas, que nem eu falei, né? Toda essa expansão, essa evolução universal. E é claro que a gente não pode se limitar achando que só existe a gente, que a gente é o centro do universo. Teve até o extraterrestre lá que mostraram lá no México, lá, o mumificado lá, não sei se vocês viram lá. Não, ainda estão comprovando, né? Vai ver se isso existe mesmo. Então, eu acho que logo mais essas coisas vão ser descobertas, vão ser provadas e, né, vai abalar o mundo de uma certa forma aí, né? Para a evolução, né? Tudo faz parte da evolução. Aí o Santo Agostinho vem nos dizer que a lei do progresso, a qual Kardec classificou como lei natural, funciona para todos os seres animados e inanimados, para levá-los pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer, porque Deus quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens a fim das coisas, é apenas um meio de renascer e nada volta para o nada. Então, vamos pensar, a gente viver 400 anos, a gente viver 1000 anos, vai ficar chato, né? A gente ficar tanto tempo aqui parado. É preciso dar uma renovada, uma formatada, para poder a gente voltar de novo com uma reenergizado, numa nova percepção, uma nova ética, ou que nem a Carla falou, né? A gente nascer em vários lugares do mundo, com várias experiências, tem, clima, culturas, e é preciso a gente ter todas essas experiências nas encarnações para a gente poder prosperar no sentido moral e das nossas experiências, né? E aí, como a natureza, a gente já consegue observar esse progresso físico da relação, por exemplo, do vulcão, que faz uma erupção do vulcão. Teve um estudo que eu estava vendo aí de um vulcão Krakatoa, né? Krakatoa, que era numa ilha que a ciência pôde acompanhar ele quando ele destruiu a ilha completamente, toda a natureza da ilha foi destruída, ali como Pompeia, outros exemplos que a gente tem, mas esse foi o que a ciência conseguiu acompanhar lá de 1800 até os dias de hoje. Porque quando ele teve a erupção, acabou com tudo que tinha lá. Então a gente olha como uma tragédia, né? Matou animais, matou plantas, ficou tudo infértil, aquela larva, sabe? Passou destruindo tudo. Aí você olha assim na visão mais imediatista do humano, porque a gente acha que tudo acontece no nosso tempo, dentro desses nossos, no máximo aí 100 anos de vida. E as coisas a vida é muito maior, né? O planeta vive muito mais que isso. E olhando da longo prazo, que a gente tem esse registro, depois começou a vir fungos, algumas bactérias, aí começou a nascer algumas plantinhas, aí começou a vir alguns bichinhos de outra ilha, e começou a revitalizar e vir uma nova vida no meio de uma ilha que há 200 anos atrás era só cinzas. Era uma tragédia, ou seja, ela renasceu. A gente tem um exemplo físico de um ecossistema renascendo depois de tantos anos. Então, as coisas, o que é destruição para a gente pode ser uma forma
para Deus pode ser uma forma de renascer, de uma nova vida, uma nova forma de viver, né? Assim como os seres vivos progridem intelectualmente e moralmente, os mundos também progridem. A história dos mundos nos faz ver que desde a aglomeração dos primeiros átomos na formação deles, há uma progressão contínua, um desenvolvimento imperceptível para cada geração, mas dando aos seus habitantes condições mais agradáveis à medida que eles também avancem na senda do progresso, interferindo com a inteligência nas forças da natureza. Nada fica estacionário, tudo evolui. Em tudo há um dinamismo evolutivo e progressivo. Tudo evolui, seja no sentido físico, né, do nosso DNA, que ele fica registrado lá. O que é? A gente passa para o nosso filho o nosso registro, nossas experiências, né, para o nosso DNA, para o nosso filho nascer com aquela maturidade genética, e também na questão intelectual, que também a gente fica progredindo. Se a gente for olhar, observar no passado como que era o mundo, né, ele era totalmente... a violência era algo natural. Crucificar pessoas, apedrejar, era algo de rotina. E hoje a gente vê que isso já é algo alarmante, se acontecer algo desse tipo. Então quer dizer que existiu uma evolução. Se a gente for olhar no nosso dia a dia, todos os âmbitos, sempre houve uma evolução. Seja física, moral, intelectual, tecnológica, tudo evoluiu, porque isso é o destino da humanidade em todos os sentidos. Ela ter o progresso e chegar à perfeição. Esse é o nosso destino. Estamos predestinados a serem perfeitos. A Terra, seguindo essa lei, já foi mundo primitivo, que a gente está falando, né, desses estágios do mundo, que a gente sempre falou na aula passada, que é o mundo primitivo, onde que a gente ali na época dos primatas, que a gente meio que vivia só para sobreviver. Depois o de expiações e provas, que é o que a gente está meio que saindo agora dessa nova fase, né? Que é um mundo realmente de sofrimento, de dificuldades. É aquele cursinho que você passa muita dificuldade para poder passar, estuda muito e sofre bastante. Faz parte da nossa vida, infelizmente, mas faz parte, porque a gente aprende assim, né? Nessa dor. Né? E a gente está chegando para esse mundo regenerador, onde os habitantes se esforçarão para viver o bem, adequando o seu comportamento à lei de Deus, que é curar das nossas feridas, né? Basicamente. Estamos vivenciando um longo período de transição onde o mal, a violência, torna-se visível a todos ao nosso redor ou através dos meios de comunicação. Então, assim como a gente for observar roubar, o ato de roubar é algo vergonhoso. Se a sua mãe descobrir que você está roubando, sua família descobrir, eles vão falar: olha lá, fulano está roubando, olha a coisa feia, olha a coisa feia. E isso é uma coisa vergonhosa porque se trata da minoria. Por que pareça, poucas pessoas roubam hoje em dia, mas se a gente for olhar 2.000 anos atrás, todo mundo roubava. Se a gente e fica mais visível quando hoje em dia, porque ela é mais alarmante. Se a gente está numa festa e está todo mundo pegando o docinho, roubando o bolo lá na mesa, ninguém liga, faz parte da rotina da festa. Agora, se todo mundo se comporta bonitinho, aí tem um que vai lá e enfia o dedo no bolo e pega o docinho da festa, aí todo mundo, olha lá, foi ele, olha a coisa feia, olha lá. E aí fica mais alarmante. Então, ao ponto como vai acontecendo essa depuração da humanidade para o mal, né? A moral, né? Aí o mal vai ser uma coisa, vai ser a minoria e ele vai se depurando até ele acabar. O nosso futuro é esse mal acabar, né? Principalmente aí nessa fase regenerativa, que a gente vai acabar com esse mal de vez. Ó. O conhecimento do mal é necessário para que o homem desperte de vez e use sua inteligência, sua sensibilidade, sua fé, sua vontade no esforço de erradicá-lo através do sentir o bem, pensar no bem e fazer somente o bem e não através do mesmo mal, da mesma violência. E a gente estava falando ontem lá no Evangelho, né? Que às vezes a gente olha referências de coisas boas, Jesus, o Chico, pessoas que nos inspiraram, exemplos bons, mas também tem exemplos maus, que a gente fala, não quero seguir esse exemplo não, porque isso é ruim, isso é prejudicial.
Então, a gente também aprende observando coisas ruins também. Situações ruins faz a gente também aprender. Até mesmo as próprias tragédias da nossa vida. Ah, morreu meu pai, minha mãe. Você pode pegar esse sentimento que te abalou e transformar em algo para fazer você mais forte. Então, todas essas coisas que acontecem é para fomentar a nossa evolução. Apesar de vivermos em uma época com aspectos diferentes, há semelhança com os tempos dos primeiros 100 anos do cristianismo, época de mudanças marcadas nas ideias dominantes até então, quando os seguidores de Jesus se doaram a divulgação através da palavra, a vivência da boa nova de Jesus, que Jesus trouxe. Né? Hoje, a grande maioria dos homens sente necessidade de conhecer-se. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Os tais seguidores do Cristo, principalmente os espíritos, pelos esclarecimentos que possuem, têm o dever de divulgar os princípios de sua doutrina pelos meios de comunicação existentes, mas principalmente pela palavra e pela conduta, na vivência, no exemplo do amor e do perdão. Então, também falamos isso ontem no Evangelho, que nós já temos a maturidade de ter a nossa própria opinião, a nossa própria posição, a nossa própria interpretação sobre os textos evangélicos, por exemplo. A gente tem o livre-arbítrio e temos o raciocínio justamente para isso, porque o Espiritismo tem muito disso, né? Da gente ser de uma forma descentralizada e cada um tem o seu individualismo, a forma de entender as coisas, e não tem uma pessoa guiando você. Sei lá, um líder falando, eu entendi o evangelho assim, e eu quero que todo mundo tem que seguir assim. Se não seguir igual que eu estou achando, tá errado. Né? Então, aí tem pessoas que... É que nem aquele chefe que você trabalha sob pressão, porque precisa de um chefe ficar puxando sua orelha para você fazer as coisas. É mais ou menos assim que estava funcionando. Hoje não, hoje a gente já pode ler o Evangelho, entender Deus que nem a aula que a Carla deu sobre quem é Deus. Cada um entende Deus de uma forma. Então a gente tem essa condição, esse raciocínio, essa condição de raciocinar e interpretar as coisas da forma que a gente, da nossa capacidade mental. Então, e assim como diversas outras questões, não é imposto um guia, né? A gente tem essa independência de poder tomar as nossas decisões, a nossa interpretação de uma forma individual. A gente tem já numa nova era essa maturidade para ter as nossas próprias condutas, né? A nossa própria interpretação sobre o texto evangélico, por exemplo. Né? Então, isso já é uma fase da nossa evolução que a gente está nessa progressão, da gente poder conseguir aplicar isso conforme o nosso entendimento, conforme o nosso progresso aí, das nossas encarnações. Seria basicamente isso, cara. Eu não sei se você quer complementar alguma coisa. Não, eu acho que a gente já falou bastante sobre a evolução dos mundos. E hoje, como a gente vai retomar a questão dos fluidos e aprofundar um pouquinho mais, a gente vai voltar um pouquinho nesse assunto também para entender, né? Que fluidos que regem cada planeta, vamos assim dizer, né? E por quê? O que isso acontece? O que isso reverbera nas nossas vidas hoje enquanto encarnados? Então, hoje a gente vai falar, a nossa aula de hoje, na verdade, é sobre esses fluidos. Então, nós já tivemos uma aula sobre os elementos constitutivos do universo, que é a partir daí que a gente vai começar. Não sei se vocês lembram naquela época, naquela aula, quando a gente falou dos elementos constitutivos, que eu brinquei que todo mundo é estrelinha, né? Mas que, na verdade, existe um fluido universal, que é o fluido cósmico universal, que é o fluido primário, ele é a causa primária de todas as coisas, né? Assim, é um fluido gerador de tudo. E que desse fluido universal, cósmico universal, a gente tem o fluido material e o fluido espiritual. Então, hoje, aquele dia eu só fiz uma passagem sobre isso. Hoje a aula vai ser a gente entender um pouquinho mais, tá? Pode compartilhar já, Wagner, se já tiver aí na mão. E
a gente vai aprender algumas palavrinhas também, princípio vital. Então, princípio vital, princípio, começo, vital, vida. Né? Então, a gente vai entender, a gente já viu um pouquinho de toda essa evolução do planeta, da humanidade, mas hoje a gente vai entender como são esses fluidos que, na verdade, são eles que deram origem a tudo isso que a gente viu nas outras aulas. Tá bom? Pode passar, Wagner. Por favor. Então, só lembrando um pouquinho. Você pode fechar meus comentários. Agora que eu vi. Eu deixei os comentários, gente, porque depois, se vocês quiserem abrir os comentários para ler, que explica um pouquinho mais sobre isso. Bom, se não, deixa aí, depois a gente vê. É só para não ficar tão pequenininho. Então, primeiro a gente vai ver a classificação, né, do que seriam seres orgânicos e inorgânicos. Então, seres orgânicos são os que trazem em si mesmo a fonte de atividades íntimas, que é o que lhe dá vida. Então, se a gente for pensar nas nossas aulas de biologia, quando a gente teve, quando era criança, de ciências, a gente aprendeu, né, que seres orgânicos são os que têm vida e, basicamente, são os que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Então, a gente sempre aprendeu desse jeitinho, né? É o que nasce, cresce, se reproduz e morre. Então, são providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriadas às necessidades da sua conservação. Então, a planta, qualquer tipo de animal, então todos eles vão passar por essas fases. E aí abrangem os homens, os animais e as plantas. Estes seres orgânicos, todos eles também têm, além do fluido material, eles têm uma outra dimensão fluídica, que a gente vai começar a falar muito de princípio vital, que eu queria que vocês fizessem uma analogia com o sopro da vida, né? Então, sabe aquilo que a gente fala assim, recebeu o sopro da vida, o bebê quando nasce dá aquela primeira e chora que ele recebe o sopro da vida. Então, a gente vai começar a estudar um pouquinho melhor, conversar um pouquinho melhor sobre o que é tudo isso, para a gente conseguir se entender e separar dentro da gente, entender o que é uma coisa e o que é uma outra coisa, tá? Então, já os inorgânicos, eles não possuem a vitalidade, nem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria. Lembra do fluido material? Então, eles só se agregaram. E aí eles dão origem aos minerais, à água, o ar, tudo aquilo que a gente vê que não tem vida no nosso planeta. Então, a gente chama eles de seres inorgânicos. E aí, é a mesma lei, ou seja, a lei de atração, que une tanto os elementos dos corpos orgânicos quanto dos inorgânicos. Assim como a matéria também é a mesma, com a diferença de que os corpos orgânicos são animalizados depois que se uniram ao fluido vital. Então, vamos pensar que os elementos constitutivos do universo, que eu falei que vem lá do fluido cósmico universal, que faz tudo o que a gente vê, eles são praticamente os mesmos em tudo. Então, se a gente for pensar que H2O forma a molécula da água e dá origem à água, nós também temos hidrogênio e oxigênio dentro da gente. Só que composto e organizado de outra forma, dando origem a outro tipo de matéria. Então, se a gente for pensar os átomos, aquela tabela periódica lá de química, com todos aqueles elementos, que vão pensar que aquilo é como se fosse a base de tudo, conforme eles se organizam, formam uma matéria. Se eles se organizam de outro jeito, outra matéria. Então, com a gente, também é a mesma coisa. Os corpos orgânicos e inorgânicos, eles vão por afinidade, por proximidade, e aí a gente vai entender um pouquinho maior a importância desses fluidos, se unindo para dar origem a tudo que a gente vê, observa em nosso mundo, tá? Só que a diferença dos orgânicos é que eles foram associados ao fluido vital, que é o que dá o sopro da vida neles. Seres inorgânicos. Resposta 63 do Livro dos Espíritos. Os amigos espirituais responderam que o princípio vital tanto é um efeito quanto uma causa da matéria animalizada. Então tá lá a matéria. Ele vai ser o efeito dela, né, o que vai originar, quanto a causa.
Então, é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Então, esse fluido, que é o agente, ele vai agir sobre essa matéria. E esse agente, se ele é só o agente, sem a matéria ele não é nada. É a mesma coisa ao contrário, que a matéria não pode viver sem o agente. Vocês entendem que é uma coisa de ação e reação contínua? Então, por exemplo, nós, quando morremos, nós perdemos o nosso fluido vital, nós nos tornamos só matéria. A gente perdeu a nossa vida, a gente vai ser só desculpa falar, mas a gente vai ser só um pedaço de carne, sem vida. Por quê? Porque esse fluido vital, ele deixou de existir. Então, a matéria não pode existir, esse corpo não pode existir da forma como ele era antes, porque ele perdeu uma parte, tá? E aí a gente vai ainda ter mais coisas sobre isso. Segura aí, a gente vai falar mais sobre isso. Pensei exatamente nisso hoje, quando eu vi passando assim, um vídeo rápido ali acho que é um largato. O cara tirou a pele, tirou a pele dele lá para comer, né? Aí eu achei muito estranho aquela carne assim, né? Aí eu pensei assim, poxa, mas eu também tenho a mesma coisa, eu tenho pele, eu tenho carne. Aí você começa a pensar que existe uma outra coisa além dessa carne, dessa pele pra gente viver, né? Sim. Ser o que é, né? É o fluido vital, é o sopro da vida, né? Que os animais todos têm, as plantas também. Fluido vital, ou princípio vital, é uma das modificações do fluido universal, já que ele também é feito de matéria, tá? Então, uma modificação desse fluido vital. Pode passar. Aí, sobre a vida e a morte. Então, a causa da morte está na exaustão dos órgãos, se a gente for pensar, né? Por que a gente morre, um cachorrinho, um animalzinho morre, né? Porque algo se exauriu, algo acabou ali, algo, entre aspas, se desorganizou de tal forma que não propiciou mais a vida. Então, hoje, se a gente for, como que a gente analisa que uma pessoa, como que ela é dada no atestado de óbito, que pode virar um atestado de óbito, na medicina, que a pessoa é dada como morta, né? Então, hoje, eles falam, no meio científico, a regra, né, é a ausência da atividade elétrica cerebral. Então, a gente fala, enquanto o cérebro está funcionando, a pessoa está viva. Mesmo que ela esteja em coma, totalmente inconsciente, totalmente já ligada a diversos aparelhos. Mas, se ela ainda tem atividade cerebral, eles não podem desligar tudo aquilo. Então, hoje, o que determina se uma pessoa está viva ou não é essa atividade elétrica que eles vão vendo. Mas, ao lado de alguns sinais de fácil identificação, a ausência da atividade cerebral determinada pelo eletroencefalograma confirma o diagnóstico de morte física, mesmo que o coração continue em funcionamento graças à custa de aparelhos específicos. Então, por exemplo, até para a gente poder fazer uma doação de órgãos, né, de algum ente querido nosso, ele está lá todo aparelhado, o coração está funcionando bonitinho, o rim está funcionando bonitinho, tem um monte de coisa funcionando bonitinho, mas por algum motivo, ou de doença ou de acidente, o cérebro parou de funcionar. Então, aí que é autorizado realmente a extração de todos esses órgãos, porque foi dada a morte cerebral, tá? Que para os encarnados é o que eles entendem, o que os seres humanos entendem como morte física. No entanto, em muitas oportunidades, essa exaustão do corpo físico será precedida por uma deterioração do fluido vital que o animaliza. Quando a gente nasce, vamos pensar que a gente recebe uma bateriazinha? Eu gosto dessa ideia da bateria, com uma carga, tá? E essa bateria, ela pode ser muito bem usada, que a gente prolonga a carga, ou ela pode ser mal utilizada e a gente reduz a carga dela. E isso, a gente tem que pensar como se fosse para a nossa vida. Então, esse fluido vital que a gente recebe no momento encarnatório, no momento que a gente dá aquela encarnada e aquele sopro vital, a gente recebe um tanto de fluido vital, que inclusive não é o mesmo para todos os seres humanos. De acordo com o nosso planejamento encarnatório, então, se o meu planejamento encarnatório tá que eu vou viver por volta de 25 anos, isso não é exato, tá, gente? Mas que eu vou ter uma morte jovem devido a isso de outras encarnações, eu vou precisar receber menos fluido vital.
Agora, se no meu planejamento encarnatório já tá que eu vou viver 90 anos, eu vou ter que ter uma dose extra nessa bateria aí para que esse fluido vital, ele dure até 90 anos. Só que esse fluido vital, ele também é retroalimentado. Então, não é só aquela bateriazinha que a gente recebe no começo. É como se a gente pudesse pôr carguinhas ao longo da nossa vida. E essas cargas são através de quê? De verdade também de boa alimentação, de você ter hábitos mais saudáveis. Aí a gente vai entender também questão do pensamento, uma série de outras coisas que interferem nessa capacidade de renovação do fluido vital, tá? A gente vai falar ainda nisso nessa aula. Podemos comparar o mecanismo da morte a um aparelho elétrico em funcionamento. Poderíamos fazê-lo parar, funcionar de duas maneiras, no liquidificador lá, né? Tirando ele da corrente elétrica, que chega até ele, ou então quebrando o aparelho. Então, os dois jeitos de eu fazer o liquidificador parar de funcionar é se eu quebrar ou tirar ele da tomada. Assim também ocorre com a morte nos seres orgânicos. Ela pode ocorrer de duas formas. Com esse empobrecimento desse tônus vital, que iria desarticular essas células desse veículo físico. Então, tudo que está ligando as células do veículo físico é pensando em todas as células do nosso corpo. Esse fluido vital está passeando por nós, assim, o tempo todinho. E aí surgindo, por exemplo, uma doença e posteriormente uma morte. Quando esse tônus vital vai ficando fraquinho, é como se esse fluido não estivesse mais mantendo o equilíbrio no nosso corpo físico. Então, esse é um jeito. Aí o outro jeito. Seria o processo mais observado com mais frequência, né, nas mortes naturais. A destruição direta do veículo físico sem desintegração do fluido vital prévia. Aí, ou é o outro jeito, como mortes trágicas, acidentes, homicídios, suicídios. O meu corpo estava funcionando bonitinho. Eu ainda tinha esse fluido vital circulando. Só que com essa morte trágica, independente de se a interrupção trágica da vida, ela fez com que todo esse fluido se desorganizasse abruptamente, também é como se fosse um liquidificador quebrado. E aí ele quebra, para de funcionar. E aí a gente acaba entrando nessa situação de morte. Então, a quantidade de fluido vital, ela não é a mesma em todos os seres orgânicos. Ela varia segundo as espécies. Então, se a gente for olhar as espécies animais, tem uns que duram 30 dias e outros duram 30 anos. Então, essa quantidade também de fluido vital, ela é diferente nas plantas, nos animais e dentro dessa categoria de animais, em nós também. Varia, então, segundo as espécies, não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos da mesma espécie. Então, como eu falei, nós somos seres humanos, mas não recebemos a mesma carga de fluido vital. Ainda bem que pernilongo tem pouco fluido vital, né? Ainda bem. Ainda bem. E baratas que também deve ter. Tomara, né? Aos que estão, por assim dizer, saturados de fluidos vital, cheios de fluidos vital, enquanto outros possuem apenas uma quantidade suficiente. Acho que por isso que ele fica chupando nosso sanguinho, viu, Wagner? Para pegar o nosso fluido vital. Agora você me deu uma ideia aqui. Olha que malandro. É por isso que uns são mais ativos, são mais energéticos e, de certa maneira, de vida superabundante. Então, não sei se vocês também já viram, tem pessoas que são extremamente ativas. Você fala, meu Deus, de onde tira tanta energia? E outras pessoas que, diferente de depressão, tá? Não estou falando de depressão. Mas tem outras pessoas que têm aquela vida mais calma, tem que ser mais ponderado, não tem aquela energia para fazer tudo que outra pessoa tem, né? Então tem pessoas que têm 2 trabalhos e vai para a faculdade à noite, vai não sei o quê, e fica bem. Outras pessoas na mesma atividade, chega à noite e estão morrendo, né? Então, assim, por quê? Porque eles também têm um fluido vital, uma carga de fluido vital diferente. E tudo isso, gente, não tudo isso está previsto no planejamento encarnatório. E a gente vai futuramente ter uma aula sobre planejamento encarnatório, vocês vão entender o que é isso e por que cada um recebe um determinado corpo físico, nasce num determinado lugar, numa determinada família e não em outro, tá? Mas é só para vocês entenderem que tudo vai ter a ver nas aulas.
a quantidade de fluido vital, ela se esgota. Pode tornar-se incapaz de manter a vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital também se transmite de um ao outro. Então, a gente não se reabastece só pelo nosso próprio corpo, que vai se retroalimentando, mas também ele se transmite de um ao outro. Então, aquele que tem maior quantidade, pode dá-lo ao que tem menos. Em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. Veja vários exemplos de doação de fluido vital através de Jesus, nos casos, a filha do Jairo, né? O filho da viúva de Naim e o filho de Lázaro. Que Jesus, com a impostação das suas mãos, ou seja, quando ele fez aquela impostação das mãos, e que é o que vocês recebem nos passes dos trabalhadores da casa, vocês estão recebendo fluido vital, que é emanado do nosso próprio corpo. Aí você fala assim, mas aí não vai acabar a nossa bateria, porque eu estou doando o meu? Não, porque novamente ele vai se retroalimentando. Numa casa espírita, além dos trabalhadores que estão aplicando passe, por exemplo, tem os mentores espirituais. Só que os mentores espirituais, eles não têm fluido vital. Opa! Mas por quê? Porque espírito não precisa viver enquanto encarnado. Então, ele tem só o fluido espiritual. Então, isso a gente também fica confundindo um pouco. Não. Precisa do fluido vital enquanto a gente está vivo e encarnado. Mas o espírito, como ele é imortal, ele não pode ser considerado nessa coisa de vivo ou morto. Vocês entendem? Vocês conseguiram entender a diferença um pouquinho? Fala, Wagner. É que você falou errado. O espírito, ele não precisa do fluido vital porque ele está morto. Ele é um espírito. Acho que é mais ou menos isso que você quis dizer. Isso. Ele só tem o fluido espiritual. Ele não tem o fluido vital. Aí o mecanismo da morte. Então, com a morte do corpo físico, a matéria inerte, o corpo, se decompõe, formando novos seres, porque na natureza tudo se transforma, pois quem cria é apenas Deus. Quanto ao princípio vital, ele retoma a massa, ele volta para esse fluido material. Então, quando a gente fala massa, é esse fluido material. Lembra que é fluido universal, fluido espiritual, fluido material. E na própria matéria, então, se a gente vê na biologia, né, a gente percebe que tudo volta. Então, por exemplo, a plantinha quando morre, ela se decompõe, os micro-organismos vão lá, ela se decompõe, ela volta para o solo, ela se transforma, entre aspas, em nutrientes, né? Então, em micronutrientes, esses nutrientes que estão no solo são absorvidos por uma outra planta e assim tudo começa de novo. Então, essa matéria inerte, através desse sistema de decomposição, ele mantém esse fluxo da vida. Então, tudo volta. A planta, vamos pensando em cadeia alimentar. A planta, para ela viver, ela precisa do quê? Da energia do sol. Então, a energia do sol é a fonte básica de energia do nosso planeta. Essa energia é absorvida pela planta. Lembra que vocês já aprenderam? O animalzinho herbívoro que vai lá e come a plantinha, ele não está só se alimentando da folha, matéria, ele está também adquirindo essa energia que tem naquela folha, matéria. O outro animal que vai comer o segundo, ele também vai pegar essa energia. Então, a gente tem que pensar que essa energia são esses fluidos que também estão circulando entre todos os seres vivos. Então, isso não pertence somente ao nosso reino hominal, tá? Não pertence só a nós. Ele circula em todo o nosso sistema planetário, tá? Vivo, orgânico. Mortes naturais. Então, tem a deterioração do fluido vital, tem a exaustão do corpo físico e o desligamento do espírito. O corpo enfermo não estaria em condições de participar da renovação do fluido vital adulterado. Então, quando aquele que já está debilitado, o que completaria o circuito dessas forças enfermiças, dessas enfermidades. Então, quando esse fluido vital ele começa a ficar já não funcionando, não tendo mais essa capacidade de ação, e ele começa a ficar adulterado, é quando vai
desgastando todos os órgãos vão realmente envelhecendo, e aí é que a gente fala que quando a pessoa morre de uma morte natural, tá? Morreu de velhinha, que a gente fala. Voltando para as mortes trágicas. Então, destruição do corpo físico, desligamento do espírito. A morte alcança... O meu liquidificador morreu de velhinho. Eu usei tantos anos que ele acabou. Oh, que bom, né? Que assim, que ele trabalhou bastante, né? Acabou o fluido vital dele. O pior é quando você compra um achando que ele tem um monte de fluido vital e o negócio assim, tem que e não roda nada, né? Aí é triste. A morte alcançaria os órgãos impregnados de fluidos vitais sadios, o que poderia criar dificuldades na readaptação do desencarnante à sua nova vida, já que o fluido vital é exclusivo dos encarnados. Então, voltando, o fluido vital é só para quem está encarnado. Nessa eventualidade de mortes trágicas, sabemos que o sofrimento que acompanha o desencarnante é diretamente proporcional à culpabilidade da vítima naquele acidente. Então, aqui, a gente vai começar a falar um pouquinho, e a gente vai ter muitas aulas sobre esse retorno à vida espiritual, esse desligamento, como que é feito todo esse desligamento do corpo perispiritual, do corpo físico, mas o que eu quero que vocês entendam somente hoje é que esses fluidos vitais, eles entrando em colapso devido a essa tragédia, é como se ele colapsasse e todos esses outros órgãos também entrassem em colapso. Vamos supor, sofreu um acidente, sofreu uma hemorragia muito grande causada pelo acidente, aquela perda de sangue abundante. Nessa perda de sangue, ele está perdendo o fluido vital também abundantemente, já que o fluido vital, ele circula por todos os órgãos, todas as partes do nosso corpo. Então, isso já causou desequilíbrio, o que acaba causando a morte, tá bom? Trágica. Nos casos em que o espírito não foi responsável, consciente ou inconsciente, pelo seu desencarne, o fluido vital restante sofreria uma desagregação. Então, ele vai como se fosse sair do corpo físico para liberar o espírito dessas energias impróprias para a vida espiritual. Então, novamente, o espírito, quando ele volta para o plano espiritual, ele não necessita desse fluido vital, ele não tem mais isso. E parte disso, quando a gente fala dessas energias impróprias, é porque a gente vai aprender que a gente também tem uma parte chamada perispírito, que muitas vezes carrega muito das nossas vivências e das nossas dores, e a gente acaba levando isso para o plano espiritual. Então, aqui, ó, nos casos de suicídio direto ou indireto, as faixas de fluido vital estariam ainda aderidas ao corpo espiritual do recém-desencarnado, gerando dificuldades na sua readaptação à vida da erraticidade. Então, é como se ele ainda tivesse as mesmas sensações da vida. Então, por exemplo, se ele morreu queimado, estou chutando aqui um exemplo, ele fica com aquelas sensações do fogo, mesmo ele não tendo mais um sistema nervoso central que transmitisse essas emoções, porque ele já morreu, essas sensações. E ele continua sentindo a dor do fogo. Por quê? Porque esse fluido ainda ficou ligado nesse corpo perispiritual, recém-desencarnado, e ainda não foi feito esse total desligamento. Isso a gente também vai aprender mais para frente, tá bom? Não hoje. Só falando um pouquinho sobre a morte natural dos slides anteriores ali, adiante, conforme for passando os cursos, né, a gente vai ter vários livros, e lá nos livros, aliás, acho que é do Mediúnico 1, tem um livro lá do André Luiz, pelo Chico Xavier, que fala sobre esse desligamento da morte natural no hospital, que existe um plano espiritual, da mesma forma que tem a equipe médica para poder você nascer, existe uma equipe médica espiritual para você poder morrer e ir lá para o outro lado também. Então, eles explicam isso tudo em detalhes aí, depois nos livros aí mais para frente, a gente vai ver isso. É bem legal, né? Sim. Eu acho que até no básico 2, acho que nem é no mediúnico. Né, nos missionários ou nos mensageiros, que o André Luiz vai narrando isso. É num dos dois. Eu acho que é no básico 2. É no desligamento de um irmão encarnado. É no mediúnico. A morte de Segismundo, não é?
Ele vai falando? Não só, tem outro ali do mediúnico, um dos livros lá do mediúnico, que eu não esqueci o nome agora. Gente, é muita coisa pra vocês estudarem, tá? Estão se preparando, mas é muito interessante. Então, voltando sobre a natureza dos fluidos. A natureza dos fluidos. O fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Há um fluido etéreo que preenche o espaço e penetra os corpos, que é esse fluido. É o fluido cósmico ou universal, ou matéria elementar primitiva, geradora do mundo e dos seres, ou seja, tudo que não é espírito, provém das suas quase infinitas transformações. Transformações quer dizer combinações. Então, esse fluido vai se combinando e formando tudo que é matéria elementar, né? Os fenômenos materiais tidos vulgarmente como milagrosos foram explicados pela ciência tendo em vista as leis que regem a matéria. Então, a ciência tentou começar a explicar algumas coisas desses fenômenos materiais. Quanto aos fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, não explicáveis unicamente pelas leis da natureza, encontra explicações nas leis que regem a vida espiritual. Então, aí está, no livro da Gênesis, em propriedade dos fluidos, tá bom? Capítulo 10 e 14. Ele pode assumir dois estados distintos, o de imponderabilidade, seu estado normal, que é de eterização, ou passando de ponderabilidade. Ponderabilidade é aquilo que se torna físico, que é ponderável, que tem algum peso, que ele se torna minimamente visível, tá? E o imponderável, que seria esse fluido mais etéreo, que a gente não percebe, mas que ele existe, permeia a tudo, a gente fala que ele é imponderável, é a imponderabilidade. Então, ele pode atender nesses dois estados distintos, que preside aos fenômenos materiais, que é o da alçada da ciência. Então, a ciência vai ver tudo que é ponderável. E no estado de eterização, situam-se os fenômenos espiritual, ou que seria imponderável, ou fenômenos psíquicos, ligados à existência dos espíritos estudados pelo espiritismo. Então, neste estado, os fluidos sofrem maior número de modificações, adquirindo propriedades especiais, sendo para os espíritos o que para nós são as substâncias materiais, elaboram, combinam, produzindo os efeitos desejados. Então, os espíritos, eles também conseguem, como a gente fala, manipular os fluidos, eles conseguem através de uma força magnética, eles conseguem produzir esses efeitos desejados. Então, a gente vai ver alguns experimentos, até já estou vendo que faltam 2 slides para isso, mas dessa força do nosso pensamento e da magnetização, o quanto a gente pode moldar esses fluidos de acordo com somente o nosso pensamento. Vamos pensar numa oração agora? Quando a gente fala assim, a gente tem que mandar a oração lá para o cristão, vamos fazer uma oração para o cristão, né? O que nada mais é do que essa oração para qualquer lugar que a gente, ou pessoa que a gente queira fazer essa oração. É um direcionamento do nosso pensamento, através das ondas magnéticas, porque pensamento é onda magnética, que vai chegar até um determinado lugar, pessoa, né, que vai receber essas ondas magnéticas que foram emitidas através do meu pensamento, e que através disso eu também consigo produzir os efeitos, entre aspas, desejados. Então, quando Jesus, ele punha a mão sobre as pessoas, não estava só pondo a mão lá. Não é a mão, né? Não é eu pegar a mão e colocar em cima de uma coisa que vai fazer mudar alguma coisa. Mas é a intenção do meu pensamento que estava irradiando a partir daqui, né? A partir do meu corpo físico, a partir do meu perispírito também, que vai fazer essas vibrações chegarem e atuarem da forma como o meu pensamento assim está desejando. Tais modificações, então fala que os espíritos conseguem realizar essas modificações, são feitas por espíritos mais esclarecidos. Enquanto que os ignorantes, mesmo participando do fenômeno, são incapazes de entendê-la. Então, mesmo essa questão
dos passes, de tudo isso que pode acontecer dentro de uma casa espírita, e que não acontece só numa casa espírita, porque os trabalhadores espirituais, eles estão atuando em todos os espaços do nosso planeta, dentro de hospitais, dentro das nossas casas, nas ruas, dentro dos ônibus, e tudo que é matéria, eles estão atuando. Então, os mais esclarecidos, eles conseguem, através desse domínio fluídico, auxiliar as pessoas que assim necessitam. Nossos sentidos e instrumentos de análise não podem perceber esses elementos fluídicos. Alguns fluidos, entretanto, pela sua ligação com a vida corporal, podem ser avaliados pelos seus efeitos. São fluidos mais densos que compõem a atmosfera espiritual da Terra. Possuem vários graus de pureza, sendo desse por meio que os espíritos desse planeta, encarnados e desencarnados, tiram os elementos necessários à manutenção da sua existência. Gente, esse tipo de fluido material, ele muda de acordo com também a densidade planetária. Então, o fluido que circunda o nosso planeta, ele é totalmente diferente do fluido que circundam outros planetas, né? Como o Wagner também falou um pouquinho sobre esses vários planetas. Várias moradas na casa do meu pai. Então, tudo isso, quando se refere, são essas diferenças. Em outros mundos, ocorre o mesmo, com as devidas variações de constituição e condições da vitalidade de cada um. Os fluidos espirituais, na verdade, são matérias mais ou menos quintessenciada, ou seja, etérea, somente a alma, o princípio inteligente, que é espiritual. Então, só isso que é a alma, ou esse princípio inteligente, que ele é formado por esse fluido espiritual. Assim, os fluidos espirituais são a matéria do fluido do mundo espiritual. Quanto à solidificação da matéria, na realidade, não é mais do que um estado transitório desse fluido universal que pode volver ao seu estado primitivo quando deixam de existir as condições de coesão. Então, lembra que a gente falou que tudo volta para uma massa? Então, quando a gente desencarna, esse nosso fluido vital, ele volta sempre para esse todo, tá? Espíritos sobre os fluidos e criação fluídica. Aí eu peguei agora, né, para mostrar para vocês, fotografias do pensamento. Então, isso já existem ciência comprovando isso. Então, o que o Espiritismo trouxe como que o pensamento ele é matéria e ele pode se transformar em matéria, hoje a ciência está conseguindo comprovar, tá? Então, os fluidos espirituais constituem-se nos materiais utilizados pelos espíritos, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, bem como onde se formam as luzes perceptíveis no plano espiritual, como também é o veículo do pensamento. Através do pensamento, imprimem direção, aglomeram, combinam ou dispersam, dando forma e cor, mudando as propriedades dos fluidos de acordo com as leis específicas. Nesse experimento, eles foram fotografando os pensamentos e sensações, sentimentos, e como que a organização desse pensamento, ele se materializa, ele se organiza. Então, existem esses experimentos na internet, que vocês podem pesquisar sobre isso, e ele é muito interessante. Hoje a gente já tem essa tecnologia para mostrar como que a fotografia do que seria o nosso pensamento. Então, aí seria o de gentileza, o outro é o de fidelidade, ali embaixo de respeito, de perdão. Então, vocês percebem que para cada um desses, é como se esse pensamento, ele criasse uma forma e se organizasse de uma forma diferente. Então, tais transformações podem ocorrer pela vontade, como também resultar de um pensamento inconsciente. E aí que mora o perigo nosso. Porque muitas vezes nós estamos com pensamentos inconscientes, que estão mostrando os bons pensamentos. Mas que muitas vezes nós estamos com pensamentos inconscientes e constantes, que é o que nos adoece, que é o que depois chega lá na frente e estoura uma depressão. Só que esses pensamentos, eles já vêm traduzindo na nossa matéria corporal
né, modificando as nossas estruturas e os nossos fluidos, e tudo isso através do pensamento. Então, para o espírito, basta que pense em algo para que se produza, pois pode tornar-se visível a um médium, mostrando a aparência de qualquer encarnação em que fixe seu pensamento com todas as características e particularidades. Então, o espírito, ele consegue se mostrar, se tornar visível para um médium da forma que ele quiser. Então, ele molda através do pensamento dele. E a gente também vai entender mais em outras aulas como que isso acontece. Então, quando a gente começa a trabalhar em mesa mediúnica, que a gente começa a ter a visão, né, do enxergar, eles se aparentam da forma que eles assim o desejarem. E muitos se vestem de algo que na verdade eles não são. E que logo, logo isso também se desfaz, e com o trabalho da mesa, as coisas vão aparecendo na verdade como elas realmente são. Eles podem criar fluidicamente objetos com duração efêmera, quer dizer, rápida, do jeito que o pensamento criou, que para eles são tão reais como eram no estado material para um homem vivo. Então, até numa mesa mediúnica, quando a gente fala assim, olha aqui nesse espelho, os espíritos estão falando, tá? Não é a gente. Olha aqui nesse espelho, quem você está vendo aqui? Então, tudo isso, gente, é força de pensamento, porque materialmente esse espelho não existe. Vocês estão entendendo? Que é tudo projeção de pensamento e deles, fluidicamente, conseguirem organizar esse fluido, transformando ele minimamente numa matéria, tá? Momentânea, para que possa ser feita essa comunicação. Wagner, se quiser ir falando, pode falar, tá? Quer complementar? Então, tem que ficar claro também que isso é uma outra dimensão, né? Tudo isso que a gente está falando é uma outra dimensão, não tem nada a ver com o que a gente conhece aqui como matéria, como a própria ciência consegue enxergar aqui como matéria. A ciência consegue ver lá um microscópio, bactéria, consegue chegar lá nos quânticos atômicos, mas não chegou a enxergar isso aí de uma forma tão nítida, de uma forma tão clara e objetiva, né? Como a ciência gosta de ver as coisas, né? E tem uma médium americana lá que ela consegue enxergar pessoas com essa áurea, esses elementos visuais aí, espirituais, na áurea da pessoa, ela consegue ver se a pessoa tá brava, se a pessoa fez um aborto, se a pessoa fez várias coisas, ela consegue ver nessa área aqui, principalmente da cabeça, quando a pessoa está tocando música, quando a pessoa está triste, está feliz, a nossa áurea em volta, ela fica constantemente se modificando e mudando cores, né? Formas. Mas de acordo com o ambiente também que a gente está vivendo. Em que ambiente a gente está, ele já muda, né? Mas isso é tudo numa outra dimensão. A gente tem que pensar que estamos vivendo em duas dimensões paralelas. A dimensão física e a dimensão espiritual. Que elas são paralelas. E se complementam. Isso. E ao mesmo tempo estão juntas. Né? É muito louco isso. Então, o pensamento atua sobre os fluidos como o som sobre o ar, criando imagens fluídicas, reflete-se no perispírito como num espelho e encorpa-se e se fotografa, tá? Assim, os mais secretos movimentos da alma repercutem nesse perispírito, permitindo a que leiam uns aos outros como num livro, que é o que o Wagner acabou de falar. Então, essa médium, ela faz uma leitura de um do outro como se fosse um livro. Por quê? Porque tudo está marcado na gente. Todas as nossas emoções ficam marcadas. Todos os nossos pensamentos ficam marcados. E quanto mais esses pensamentos foram repetitivos e constantes, mais eles vão fazer uma marca maior e mais profunda até chegar no nosso corpo físico. Então, a gente sempre diz que o que adoece primeiro é o espírito. O que adoece por último é a matéria. Então, primeiro o meu espírito adoece, aí de tanto eu mandar aquelas vibrações doentes para o meu corpo físico, aí a doença se manifesta na matéria, tá? Então, você pode saber que se você tem uma repetição de uma doença constantemente na sua vida,
É porque algo no seu pensamento está transformando ou registrando aquilo como se fosse uma doença. Vem a preocupação habitual do indivíduo, né, os espíritos, seus desejos, seus projetos, seus desígnios bons ou maus. Aí vem a qualidade do seu fluido, e os fluidos, aí ele reparte, que podem ter qualidades físicas e morais. Então, novamente, tudo que o nosso pensamento, sentimento, ele também vai gerando ou coisas boas ou coisas ruins dentro da gente. Os fluidos, originalmente neutros, adquirem suas qualidades no meio onde são elaborados. Então, quantas vezes a gente pensando que a gente estava super bem e a gente, de repente, entra num ambiente, em algum lugar, que a gente começa a se sentir mal? Quem já passou por isso? Ou chega uma pessoa e aí você fala, nossa, eu estava super bem, agora eu tô, né? Caiu aí, a gente fala, caiu minha energia, né? Então, na verdade, é porque essa troca fluídica, ela está acontecendo o tempo todo. Tanto intencionalmente, quando eu faço um passo, um posicionamento de mãos, quanto sem intenção. Então, só de eu estar junto com outra pessoa, essa troca fluídica, ela está acontecendo, né, constantemente. E aí o meio interfere na gente e a gente interfere no meio. E aí a gente fala, novamente, por que o nosso planeta Terra ele é coberto por um fluido próprio do nosso planeta? Porque é aquilo que a gente emite, todos nós, os 7 bilhões de encarnados e desencarnados que ainda estão aqui. Então, a gente gera uma crosta também fluídica em volta do nosso planeta, que ela é condizente com os nossos pensamentos e desenvolvimento de humanidade. Sob o ponto de vista moral, traz as impressões dos sentimentos do ódio, da inveja, dos ciúmes, do orgulho, do egoísmo, violência, hipocrisia, mas também da bondade, da benevolência, do amor, da caridade, da doçura. Então, eles vão trazendo essas impressões. E sob o ponto de vista físico, esses fluidos, eles podem ser excitantes, que deixam a gente com o coração acelerado, então isso é físico, meu coração acelerou. Ou calmantes, nossa, estou muito relaxada ouvindo essa música. Ou mais penetrantes, ou adstringentes, eu vou me sentindo mais limpa. Irritantes, de repente pode ter algo que está me irritando profundamente. Isso já está no meu físico, não é mais algo moral. Soporíferos, que dá sono. Os narcóticos, que eles são mais excitantes também, eles alteram toda essa sua percepção, do mundo. Tóxicos, reparadores. Então, isso é no ponto de vista físico, o que esses fluidos já exerceram sobre a gente de alguma forma. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões e vícios da humanidade. Então, se a gente for pensar, né? Então, aí também tem a fotinho da paixão e da vida. Posso passar um pouquinho do horário da aula para a gente terminar a aula de hoje? Sim, porque são 9 horas. Quem está cansado e precisa sair, fique à vontade. Depois assiste o finalzinho da aula, porque falta pouquinho. Assiste o finalzinho da aula depois, quem quiser, tá bom? Eu entendo super de boa. É que é muita informação mesmo, tá bom? Então, fiquem à vontade. Sobre essa assimilação fluídica, né? Então, os fluidos semelhantes se combinam, diferentes poderão ou não se combinar. Os fluidos positivos predominam sobre os negativos. Então, um fluido bom, ele tem predominância sobre um ruim. Olha que bacana, e não o contrário. No encarnado, os fluidos influem também no corpo físico. Os bons fluidos, a impressão é salutar, ou seja, você se sente bem quando você recebe bons fluidos. E se forem permanentes e enérgicos, se beneficiam e podem até curar. Então, se por muito tempo e constantemente você está recebendo aqueles fluidos, você auxilia a sua cura de uma determinada doença. Maus fluidos, ao contrário, a impressão é penosa e prejudicial. E se forem também permanentes e enérgicos, né, com força, poderão determinar as desordens físicas, ou seja, trazer as doenças. E aí, como então a gente evita essas enfermidades? Se a gente sabe que todo tem essa ligação com os nossos fluidos e os nossos campos energéticos e magnéticos através do pensamento, então como que a gente evita? Eu tenho uma experiência que prova isso aí.
que eu tava falando muito mal do meu vizinho, tava reclamando muito, falando muito mal, e de repente eu fiquei doente com a dor na garganta. Ficou inflamada a garganta, e eu lá na cama, lá com febre, me agoniando, eu falei assim, mas eu sou tão bom, eu sou espírita, não fiz nada de errado, por que que eu fiquei com a dor na garganta? Aí depois eu comecei a pensar, a lembrar de que umas 2 semanas atrás eu tava falando mal do vizinho, reclamando, e aí isso aí refletiu no meu corpo físico, porque eu fiquei constantemente com esse pensamento negativo até atingir o ponto da língua, né? Da Da língua. faringe, que é justamente da garganta. É isso aí. Praticar somente o bem. Quando ainda assim aparecer, encaramos ela como um sinal ou advertência à nossa conduta atual, ou ainda como consequência do passado. Então, se aparece a doença, a gente tem que pensar, opa, quem o Wagner pensou, por que eu estou com essa dor de garganta, né? Não complicar a situação com tristeza e desânimo, revolta, agressividade. Então, se a gente ainda ficar amaldiçoando a nossa própria doença, ela vai piorar. Se a gente ficar se lamuriando que está doente, 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 ela vai piorar. Então, a gente sempre tem que tentar pensar em coisas boas. Buscar sempre na medicina e nos recursos espirituais o alívio até a cura. Então, a gente fala sempre na casa espírita que o tratamento médico espiritual, o tratamento espiritual que vocês recebem na casa, ele nunca exclui o tratamento médico. O tratamento médico, ele cura, ele trabalha principalmente com a matéria física do nosso corpo. Então, que a gente também, se a nossa matéria física adoeceu, a gente tem que procurar os recursos médicos. Mas, se a gente também não curar a parte espiritual, essa doença vai ser recorrente, vai voltar. Você vai tomar um remedinho, vai melhorar, mas se você não melhorar o seu pensamento e encerrar esse ciclo, ela vai voltar e vai voltar e vai voltar, tá? E buscar a consciência da causa. Então, descobrir que você está falando mal do seu vizinho, por exemplo. Não adianta nada tomar um anti-inflamatório, sarar e voltar a falar mal, vai voltar de novo. Vai voltar de novo. Sobre a água fluidificada. Então, sobre a água fluidificada, a gente pensa que se os fluidos interferem na nossa matéria, no nosso corpo físico, ela também vai influenciar em tudo, não só nos seres orgânicos, como nos inorgânicos, né? E aí, como que ela age, né? A água é uma das substâncias que a gente fala mais fluídicas que existem. Por quê? Porque ela também existe em várias formas. Então, a água a gente pode encontrar no estado líquido, no estado sólido, no estado gasoso. Por quê? Porque ela se molda e se adapta com muita facilidade. E aí, o Emmanuel, ele até diz que é esse corpo mais simples, uma estrutura simples, mas que ela consegue receber e absorver esses fluidos de uma forma muito melhor do que outras substâncias. Então, como que ela age? Então, quando a gente fala, né, que a gente, para trazer a garrafinha de água, deixar lá para ela ser fluidificada, o que é essa fluidificação? Então, fala que ela age condensando linhas de força magnética e princípios elétricos que aliviam e sustentam e ajudam a cura. Então, Emmanuel já dizia isso. Ao ingerir, ela é metabolizada pelo organismo, que absorve essa quinta essência que vão atuar no perispírito à semelhança de medicamento homeopático. Então, é como se essa fluidificação da água, ela alterasse, não a molécula, mas a estrutura do jeito que essa água se organiza, trazendo como se fosse uma medicação para a gente. Eles não tiveram a aula do perispírito, o Carla também, né? Não, ainda não. Um dos vídeos que eu coloquei como material de apoio para vocês, é que eu não sei se vocês conhecem a experiência daquele japonês, Minoru Matsumoto, que ele fotografou a água. Eu coloquei na lista para vocês assistirem. Assistam, que vocês vão entender o que é uma água modificada pelo pensamento. E aí, eu não sei se vocês conhecem um experimento do arroz branco. Eu já fiz esse experimento, gente, então vou falar porque eu já fiz. Você coloca um arroz cozido, normalmente, num potinho, né? E o mesmo tantinho no outro potinho. E aí você tampa ele bonitinho. Num potinho, você vai falar palavras só de gratidão e de amor para aquele potinho.
E no outro potinho você vai odiar aquele arroz. Você vai tentar fazer vibrações ruins para aquele arroz. Depois de alguns dias vocês vão ver o que acontece. Eu não vou dar spoiler do final. Quem já viu esse experimento, ele também está no YouTube, é só vocês procurarem lá, do pensamento do arroz, para vocês verem a força do pensamento como interfere na matéria física. É esse o objetivo disso, e a água fluidificada nada mais é do que isso. A força do pensamento interfere naquela água. E quando a gente toma a água, muitas vezes, para cada um vai estar com sabor. Eu já tomei água lá no Centro Espírita quando eu saí do passe, tinha um gosto de Novalgina, horrível. Um outro dia, quando eu tomei, era uma água que parecia mais adocicada. Então, prestem atenção quando vocês forem no Centro Espírita e vão tomar aquela aguinha depois do passe. Ela já está fluidificada com o medicamento do que cada um necessita naquele momento. Pode passar, Wagner, que a gente já vai encerrar. Então, pensamentos e fluidos. Pode-se concluir assim que em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação, de um planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica, que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos ali envolvidos. A gente já falou disso. O espírito é energia pensante. Ele assimila as ondas de vibração presentes em torno de si e as exterioriza mediante ondas mentais, que se corporificam em formas de pensamento, tornando-se parte integrante da vida. Né? Tem um do a mais aí. Tudo isso também explica aquela pergunta que o pessoal sempre fala, nossa, que ambiente pesado, que pessoa leve, alegre, com uma sensação. A pessoa nem precisa falar e você já sente essas sensações, todo mundo sente, né? Uhum. Então, a qualidade dos pensamentos é igual à qualidade da psicosfera, que é isso que eu falei, em volta do planeta, e agora a gente entende a evolução dos planetas. A evolução do planeta, ela não acontece se não tiver a evolução dessa qualidade psicosfera que é produzida por todos os habitantes encarnados e desencarnados aqui do nosso planetinho, tá? Então, aquele que cultiva maus pensamentos e emoções tem em volta de si uma atmosfera espiritual escura, a qual atrai vibrações de igual teor, que é o que o Wagner falou, que a gente sente a densidade, às vezes, de algumas pessoas. A atmosfera fluídica associam-se a seres desencarnados com vibrações semelhantes, e isso a gente vai aprender mais também. Os pensamentos maus provocam vibrações negativas, os fluidos ficam escuros, e a sua ação provoca mal-estar físico e psíquico. Então, como tudo é magnetismo e tudo a gente atrai através desse pensamento, a gente também atrai espíritos desencarnados que estão exatamente na mesma vibração que a gente. A gente nunca pode falar que é culpa dos espíritos, né? É porque eu estou aqui com o famoso encosto, eu estou com encosto, e ele está me dando dor de cabeça, ele está me dando isso. Não é, gente, é o nosso pensamento que está atraindo tudo isso. Tá? Isso explica tudo, isso explica por que fala tanto lá no grupo lá, vamos elevar nossas vibrações, vamos fazer orações, vamos melhorar a nossa condição mental, nossa vibração, justamente para a gente poder trazer essa leveza para o nosso espírito e a gente ter sintonia com nossos mentores, né? Sim, isso mesmo, bem lembrado, Wagner. Aí agora terminando. Então, pensamentos modelam a realidade. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. Vigie seus pensamentos, porque eles se tornarão suas palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornarão suas ações. Vigie as suas ações, porque elas se tornarão os seus hábitos. Vigie os seus hábitos, porque eles se tornarão o seu caráter. E vigie o seu caráter, porque ele será o seu destino. Então, acho que essa frase resume o mais importante que a gente tem que pensar. Tudo começa no pensamento. O pensamento se transforma numa palavra que eu dirigi a alguém, e aí causei uma ação. E se eu não vigiar a minha ação ruim, ela vai se tornar um hábito. E se eu não vigiar esse meu hábito, ele vai demonstrar o meu caráter. Então, por exemplo, na fofoca.
Você fofoca uma vez, você maldiz uma pessoa a segunda vez, a terceira, a quarta, se tornou um hábito. E aí já modificou o seu caráter. E vigia o seu caráter, porque ele vai determinar o seu destino. Tá bom? Gente, desculpa ter passado aí mais de 10 minutinhos do início da aula, mas eu acho que foi importante a gente terminar. Quem tiver curiosidade, então entra naquela pastinha que a gente foi falando no Google Drive, que está em vídeos. Tem um vídeo lá desse japonês, que é o pesquisador, que ele começou a fotografar a água em formas de cristais. Então, você fazendo boas vibrações para uma água, pois ele congelava aquela água e ele via que o cristal da água que formava a fotografia era diferente de outros tipos de vibrações. Então, para cada vibração, formava um cristal de água diferente. E isso, assim, foi assim, bem bacana, e tem um documentário dele, 30 minutinhos, que vai mostrando isso daí. Esse acho que está em radionovelas. Wagner, você quer mostrar? Só para falar sobre essa pasta aqui, que está lá no grupo, na descrição do grupo, apresentações, todas essas apresentações que vocês assistem As aulas. aqui na aula, leituras, livros. Obrigatórias são os livros. Isso. Tá? Então, complementar, né? Uhum. E aqui as radionovelas, como não dá para colocar o vídeo do YouTube, a gente coloca um documento de texto, e dentro do documento de texto tá os links aí para todo mundo assistir, tá? E aí a gente vai abastecendo constantemente esses documentos, tá bom, gente? Só para vocês aí, quem tiver curiosidade. Gente, alguém gostaria de falar alguma coisa? Porque a gente falou tanto, eu e o Wagner, dessa vez vocês não... Eu não gosto quando é assim, eu gosto quando vocês podem perguntar, falar a aula um pouquinho mais lenta, sabe? Tudo bem? Gilvan, Alex, Marcelo? Meninas? Pode falar, Ana Paula, depois Zenaide. Oi, boa noite. Tá dando para me ouvir? Tá, dá sim. Eu fiquei com uma dúvida a respeito do fluido vital. Ele, assim, cada um recebe o seu fluido, mas no decorrer da vida, de repente, assim, por ocasiões, cansaços, a gente pode perder nesse fluido e tem como repor de alguma maneira? Tem. A gente, esse fluido, como ele também, ele permeia todo o nosso, entre aspas, universo, né? Ele pode ser retroalimentado. Então, como eu falei, a gente recebe lá a nossa bateriazinha no começo da vida, que é esse fluido vital. Só que se a gente não vai cuidando e não vai pondo para carregar um pouquinho essa bateria, ela vai acabar mais rápido. Mas se a gente consegue, através dos bons pensamentos, dos bons hábitos, de uma boa alimentação, de uma boa hidratação, facilitar a presença ainda desse fluido vital dentro do nosso corpo físico, aí a gente vai conseguindo mantê-lo por um maior tempo na nossa vida. Agora, é como se o nosso corpo tivesse que gastar um fluido vital maior para manter a estrutura dele, para se manter em ordem. Então, vamos supor que para eu manter o meu corpo, eu precise de 10 amperes lá na minha bateria. Só que eu estou gastando mais do que esses 10 diariamente. Aí vai chegar uma hora que a bateria realmente não vai dar conta. Entende, Ana? E tudo isso, ele é feito, essa reposição, ela é mantida através, sim, do nosso funcionamento biológico, bioquímico, do nosso corpo, mas também que ele falou que tem a parte dos fluidos morais, que também acabam interferindo nessa manutenção. Então, por isso que é importante esses bons pensamentos, esses bons hábitos, não só físicos, mas também morais. Caridade. Que nisso você está se retroalimentando. Uhum. Por isso que a gente fala que os médiuns que trabalham na casa, fazendo o trabalho de passes, eles estão também constantemente sendo retroalimentados. Então, se eu estou doando meu fluido vital dentro da casa, eu também já estou recebendo. Sempre é uma troca. Uhum. Né? E aí a gente fala, gente, andar em boas companhias, sabe aquele papo de mãe, né? Fala, quero, né, anda com os bons amiguinhos. Por quê? Porque eles também vão estar transmitindo bons fluidos para vocês. Uhum. Então a gente tem que evitar lugares que sugam, vou falar agora a nossa energia, pessoas que sugam
a nossa energia, que a gente se desvitaliza, mas aí quando a gente se afasta dessa pessoa, desse lugar, a gente volta a se reorganizar e o nosso corpo a funcionar perfeitamente. Agora, se constantemente a gente está com essa pessoa, está com esse lugar, está nesse ambiente tóxico, a gente vai acabar adoecendo, tá? Entendi. Tá bom, obrigada. Até acho que complementar um comentário que eu até falei com a minha mãe, que eu vinha de umas semanas muito cansada, assim, não tinha mais vontade de ir pra academia, terminava de trabalhar, só deitava, e domingo eu fui até o centro, fui conhecer. Ai, Gente, essa semana a disposição é outra, assim, foi muito engraçado, que eu falei, mãe, eu tô com vontade de ir, que eu achei bem, assim, bem curioso, e acho que complemento o que você falou, então. Totalmente, eu fiquei até arrepiada agora. Como você falou, já, eu acho que é isso mesmo. Você reabasteceu, né? Você recebeu os fluidos vitais, você recebeu também doses de fluidos espirituais, você recebeu proteção. É como se você tivesse também, a gente vai ver nessa aula sobre perispírito, é como se tivesse feito uma limpezinha e tirado a sujeirinha de algumas partes, né? Então, por isso que a gente fala que é importante ir na casa, receber os tratamentos, tomar água, porque isso ajuda nessa revitalização. Legal, bacana. Zenaide? Oi, boa noite. A Ana respondeu o que eu perguntou o que eu queria perguntar também. Mas só complementando, Carla, como ela falou, ela foi lá e recebeu né? Ia até brincar com ela, vai lá, domingo, faz o curso na quinta, na quarta-feira tem o nosso evangelho, porque é lá na casa, né? Então você vai ficar com um monte de fluido, você vai transbordar de fluido. E outra coisa também, Carla, também eu acho que tem lógica, quando você encontra alguém que te faça bem, né, que você fala, ai, que energia boa. Sim. E quando você abraça alguém também, né, fala, vamos trocar as energias. Sim. Então era isso que eu queria perguntar, que a Ana falou aí, que realmente é tudo isso, é o que eu já pensava mesmo. Sim, agora, a gente no senso comum a gente chama de energia, e nada mais é do que essa troca de fluido, tá? É igual você, uma vez, acho que a primeira vez que você deu uma palestra lá, eu falei, gente, que moça legal, que energia boa. Aí depois, menina, eu falei, não acredito que é a Carla que vai dar o curso pra gente, né? A Carla e o Wagner. Mas foi muito legal, porque essa energia, né, é igual a gente brinca lá, né, Wagner? Nós viramos já uma família. Todo mundo que chega vai ficando, né? Virou uma família. E o depoimento de vocês é o que também nos retroalimenta, é o que alimenta a gente. Então, quando a gente ouve esses comentários, né, de ex-alunos ou alunos agora, é o que faz a gente ter a certeza que esse é o trabalho, né? Então, eu acho que isso, assim, ele é muito importante. Então, quando eu vou na casa, de domingo, esse domingo eu vou, quando eu consigo ir na casa aos domingos, que eu encontro as minhas ex-alunas que já estão trabalhando, hoje elas são trabalhadoras da casa, que dão os passes em vocês, que estão lá no fundo fazendo as vibrações, foram todos ex-alunos, né? Então, quando elas vêm, ai, que bacana, então é aquela troca de energia boa, né, que a gente recebe. Alex, obrigada, Zenaide, de compartilhar. Só mais uma coisinha, pessoal, se quiser conhecer a Carla pessoalmente, o Wagner, vai lá domingo. A gente tem uma tiete para fazer propaganda da gente, Wagner. É verdade. Ontem eu falei pro Wagner que estou melhorando um pouco mais, né? Que eu estou me recuperando. Quero ajudar lá na casa também, se Deus quiser. Logo, logo. Isso. E lá, pessoal, eu tive cura, viu? Tive alta, mas continuam as palestras. Mas essa energia e esse que passaram para mim é uma cura, viu? A minha irmã também vai, meu marido, a minha irmã, minha mãe, uma amiga também, bastante pessoas lá que estão adorando. Que bom, a gente fica feliz. Desculpa falar tanto, boa noite e até a próxima quinta. Boa noite. Alex, você gostaria de falar? É uma dúvida também. No livro do André Luiz, o primeiro, que é o Nosso Lar,
tem uma parte que ele fala sobre, lá perto do final mesmo, quando ele já está vindo para a Terra, que ele veio visitar a família dele, e ele está ajudando o novo marido da mulher dele, né? E aí ele fica sem energia. Isso mas não é a mesma energia vital que você falou durante o curso, mas que energia seria essa, então? Qual a diferença das duas energias? O fluido espiritual. Porque os espíritos, eles são compostos basicamente de fluido espiritual, né? Enquanto você está na erraticidade, que a gente fala que é o mundo espiritual. E ele se sentiu, muitas vezes, o que acontece? Os espíritos, eles necessitam de usar um canal, né? Uma canalização, que a gente fala, dos nossos fluidos. Então, quando a gente fala que um mentor fica atrás da gente para que a gente consiga fazer o passo, eles necessitam desse veículo que somos nós enquanto encarnados, porque eles não têm o fluido vital, e aí eles conseguem fazer essa manipulação e fazer a intervenção que precisa ser feita. E eu não lembro direito da passagem, eu posso até te responder melhor numa próxima aula, vou reler esse pedacinho do livro, para tentar entender o porquê que ele, mas porque talvez ele tenha doado mais do que o corpo dele estava preparado naquele momento, ou porque ele não tinha uma ajuda de uma equipe espiritual para de repente poder fazer a finalização desse trabalho de uma forma adequada, ou porque ele não tinha um médium encarnado lá, alguém encarnado que pudesse ser o canal para poder fazer essa revitalização do marido da sua ex-mulher, né? Então eu penso... Eu lembro... Desculpa, pode continuar, desculpa. A gente tem que pensar que os espíritos, eles acabam, na maioria das vezes, utilizando os médiums, né, os encarnados, para que eles consigam viabilizar o trabalho deles, porque eles não têm essa força anímica, esse fluido anímico, esse fluido vital, que só os encarnados têm. Tá? Só que eles conseguem manipular isso. É como se eles usassem e manipulassem esse fluido na gente para que a gente direcionasse para o que está sendo preciso. Então, Alex, essa pergunta sua aí dele ter passado a energia, o fluido espiritual para outra moça, lá eles falaram que foi porque ele era iniciante ainda, né? Não sabia nem o que estava fazendo lá, ele estava querendo ser um médico da Terra e sendo um espírito. Não existe um médico mais da Terra. E aí ele entrou em desequilíbrio e por isso que ele desmaiou, porque houve um conflito ali das energias, ali, pelo que eu tinha entendido. Perfeito. É que também eu lembro dessa parte que no final, quando ele estava meio já quase desmaiando, ele lembrou da enfermeira que ajudou ele lá no nosso lar, e ele acabou conseguindo fazer com que ela viesse até ele, e aí ela ensinou a ele como recuperar as energias com plantas, né? Tirando a própria energia da terra, das plantas, das coisas vivas, né? Por quê? Porque tudo tem o fluido vital. Lembra que eu falei que é presente em todos os seres orgânicos? Então, esse fluido vital, ele também existe, né? Então, quando até os alquimistas antigamente, né, falavam, né, que pegavam a energia das plantas para poder curar, então não é só os elementos fitoterápicos que tem lá na folha X, também tem toda essa coisa de fluido vital. Muita gente questiona a homeopatia, eu não estou aqui questionando ou não, mas o que é homeopatia, se não essa questão de ser quintessenciada aquela substância presente num determinado elemento da natureza, né, de um determinado, uma planta, de alguma outra coisa. Então, é a sutileza desse fluido que ele é meio que separado, enfim, eu não entendo também tão perfeitamente a homeopatia, mas que pega mais um pouquinho essa ideia dos fluidos, de manipulação desses fluidos, né? Perfeito. Mas eu vou ler melhor e próxima aula eu te respondo, tá? Já é sem problema. A gente retoma. Renata? Eu? Bom, quero dizer que foi muito bom, né? O conteúdo de hoje, gostei bastante, fez muito sentido para mim. Essa parte dos fluidos em especial, né? É algo que
não sei se todo mundo aqui faz terapia, mas tem tudo a ver, assim, com atividades que a gente acaba fazendo durante a terapia, né, que é conservar os bons pensamentos, ter a questão do amor próprio, né, são todos exercícios que eu venho praticando e que eu sinto esse efeito positivo em mim, né, e agora escutar uma explicação, né, por trás disso, foi muito bom para mim, gostei bastante. Os conteúdos de hoje, não sei se vocês sentiram, mas é algo para a gente refletir, né, no dia a dia, e é algo que a gente deve fazer manutenção no dia a dia também, né? Uhum. Então, gostei bastante, e eu vou ter que sair, não vou conseguir ficar até o final, já está bem tarde. Não, a gente já está encerrando. Mas foi muito bom o conteúdo de hoje, parabéns. Queria compartilhar também que eu também conheci o centro, né, no domingo passado, foi muito bem acolhida, né, fiz uma entrevista com a Rosimar, gostei muito dela, e parabéns a todos, né, quem está envolvido nos trabalhos, é algo de muita importância, assim, para a população, para as pessoas que estão sendo beneficiadas com isso, sabe? Eu admirei bastante desde o início que eu escutei falar, né, sobre tudo, fiquei encantada e obrigada por compartilhar aí o conhecimento de vocês, viu? Agora obrigada a você. Sair. Tamo junto. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Eu acho que a gente pode fazer encerramento, né, Wagner, fazer uma oração final, e aí quem quiser ainda ficar conversando, a gente fica, né, para liberar as outras pessoas. Vamos agradecer ao nosso... Agora, desculpa, com a força do pensamento, hein, pessoal, agora vocês já sabem. Desculpa, Wagner. Vamos aqui, com o nosso fluido vital, fluido espiritual, fazer essa emanação de luz e de bênçãos para nossas casas, para os nossos corações, nossos familiares, nossos animais, que ilumine e equilibre tudo ao nosso redor aqui, e que possamos ter uma noite maravilhosa e abençoada, e que o conteúdo de hoje sirva de reflexões, né, para pensarmos durante os dias, semanas, para podermos agregar ao nossas ações e ao nosso espírito, para assim ter essa progressão moral e espiritual que nós tantos almejamos, essa perfeição que nós almejamos. Que Deus nos abençoe e muito obrigado pela participação de todos e a paciência de todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livrai, Senhor, todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, até quinta que vem. Obrigada pela paciência. Normalmente a gente cumpre o horário, encerra às 9 horas, né? Mas dessa vez eu acho que valeu a pena dar essa esticadinha para não ficar pendente para outra aula, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada mesmo, viu? Pela paciência. Tchau, bom descanso. Obrigada para vocês também. Quem for domingo, a gente se vê.